E olha só, nós sabemos, sejamos sinceros aqui, que as matérias exatas, sinceramente não é um forte de muita gente, esse humilde apresentador incluso, mas você sabia que saiu um relatório que apenas 5% dos alunos brasileiros sabem o adequado de matemática ali para o básico, o elementar, para o ensino médio? Meus amigos, os dados mostram que os níveis de aprendizagem voltaram aos patamares de mais de uma década atrás. Jess Peixoto tem, talvez, algumas especulações de qual pode ser a explicação dessa defasagem absurda aí do ensino dos nossos jovens, né? Acho que a grande questão aqui, André, é a gente entender, recentemente a gente até falou da greve, de mobilizações entre os professores, e me lembro bem que o Mano falou sobre como muitas vezes isso não está sendo cumprido quando a gente vai para os exames nacionais, quando a gente vai para os exames internacionais, quando a gente vai para as comparações. E no caso brasileiro existe um agravante que é a situação da pandemia e como o nosso sistema educacional nos estados, no ente federal, nos municípios conseguiu lidar com isso. Então as matérias, elas se atrasaram muito. E dentro disso, se teve uma perda gigante da habilidade de conhecimento desses jovens. Então, a gente está atrasado no que tange isso. E aí, a gente não consegue, de fato, corrigir esse problema. E aí, o jovem chega na frente, no ensino médio, ele chega no 3º ano, ele vai indo e ele não consegue se formar dentro disso. Então, isso realmente é um problema muito sério. Sim. Não só na matemática, mas também no português. Muito bem colocado. Jess Peixoto aqui com a palavra, pessoal. Estamos de volta também para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. E a gente aqui repercutindo mais um dado daqueles que é de revirar o estômago, é daquela sensação de impotência, vendo que toda uma geração de jovens estão indo aí para o ralo com a educação deles e mal sabem, ao adentrar o ensino médio, operações ali básicas, muito básicas de matemática, né, Krieger? Exato. E quando a gente fala sobre 5% sabem o esperado de matemática, a gente tem que entender o impacto disso na vida adulta, né? Exato. E não só na vida adulta, mas também já na fase onde eles estão, mas especialmente na vida adulta. A gente não está falando só de que 5 vão lembrar da fórmula de Bhaskara, vão entender de trigonometria, vão saber o que é, como calcular ali a hipotenusa do triângulo. Não é só isso. Nós estamos falando de que só 5% talvez vão ter uma noção de matemática financeira, vão saber equilibrar um orçamento, vão entender talvez de perspectivas de investimento, coisas que hoje em dia são fundamentais. E é por isso que a gente vê um número crescente no Brasil, cada vez maior, de jovens endividados. Quanto mais jovem, mais endividado. Abre a conta, já em alguns meses já tem restrição no crédito, porque justamente não teve esse lado de educação. E aí acho que tem um outro lado, né? A gente sabe que a educação no Brasil, ela já é desafiadora em todos os sentidos, porém, quando a gente fala de exatas, existe uma questão específica que é a maneira como se ensina. E os professores, qual é o tipo de incentivo que o Estado, no caso da educação pública, garante para o professor de buscar por alternativas de ensino? Se a gente está ensinando a geração Z a fazer cálculo da maneira como a gente ensinava a geração, como os professores aprenderam lá na geração X. A geração raiz. Na geração bem mais raiz ali, com aquele negocinho. Se essa é a maneira, não vai dar certo. O span de atenção, o tanto, as distrações ou até os objetivos mesmo desses alunos são já diferentes. Então, ficar tentando ensinar que aquela fórmula porque é assim Deus criou e foi assim que tem que ser pro resto da eternidade, não vai ser assim que vai funcionar. E acho que esse é um dos grandes desafios também, né? E beleza, a crise da educação no Brasil não é apenas uma crise, parece ser um projeto. E essa frase que nos assombra há muito, muito tempo, há muitas décadas, é do Darcy Ribeiro, para muitos o patrono da educação. Lógico que não está passível de muitas críticas, né? Mas eu até detalhando isso, no escândalo do INSS, quando a gente olhava os descontos, muitas pessoas podem matematicamente não ter percebido o impacto desses descontos, como esses descontos funcionavam de fato. Então, no final das contas, o que o Krieger e o André estão falando do projeto de não se ter educação dentro do Brasil, é para isso também, porque muita gente não sabe ali fazer a continha, não tá vendo um desconto de 37, nem nota esse desconto que vem em letras minudas, e perde uma parte ali da aposentadoria, e isso é fruto de ensino de matemática, isso é fruto de ensino de direitos, isso é fruto e papel da escola. A educação, ela dá autonomia, ela te permite pensar, ela te liberta. Esse deve ser o papel da educação, não simplesmente você ir todo dia cedo uma aula e não aprender nada. A gente segue